hoje aqui refletindo com você sobre desastres naturais, né? Essa sensação ou uma visão que a gente tem sobre o Brasil como um país menos vulnerável, menos exposto a desastres naturais, a gente já viu aqui com os nossos cientistas que não é bem assim. Tudo bem, se a gente for ter uma comparação, né, com o resto do mundo, talvez o Brasil tenha um pouquinho menos de exposição ou sejam outros desastres mais que podem acontecer aqui. Quais são os desastres naturais mais recorrentes no Brasil? Quais são? Vou pegar só uma deixa sua, Tá. quando você falou que a gente tem exposição e vulnerabilidade. Tá. Exposição é você estar ali exposto ao perigo, né? Aquele processo perigoso. A chuva, o escorregamento, né? E a vulnerabilidade é quando você é frágil. Então, você pode ter duas vilas que estão expostas a um movimento de massa. Uma vai ter um impacto maior do que outra, mas as duas estão no mesmo caminho. É que você tem uma mais preparada do que a outra. Então, são termos que a gente usa no dia a dia, né, que a gente meio que confunde, e se a gente começar a entender o significado delas, a gente vai começar a pensar, eu não tenho como diminuir muito a minha exposição, mas eu tenho como diminuir minha vulnerabilidade. Perfeito. Vou deixar o Gutenberg falar um pouquinho dos processos perigosos. Bom, o que atinge o Brasil de fato, durante principalmente o verão, são os complexos convectivos, são aglomerados de nuvens que provoca chuvas intensas em períodos curtos de tempo. Então, como ele está falando, aquela região exposta ao risco, com alta vulnerabilidade, será mais afetada. Então, esses são os fenômenos que mais, e agora, mais recentemente, resistem, inclusive, de um furacão e de tornados quase. Esses tornados acontecem com mais frequência. São Paulo, Santa Catarina, houve vários, né? E tem alguns outros fenômenos isolados, por exemplo, recentemente, agora a Bahia está sendo impactada por uma zona de convergência de umidade que provocou precipitação num cordão que vai desde a Amazônia até a Bahia. Mas onde é que está a vulnerabilidade? Em Salvador. Devido a ações antrópicas, as pessoas morando em região de risco, está sendo impactada. Mas essa precipitação se estendeu até a Amazônia. Pegando então, ali as definições, desculpa, mas as definições, só para a gente aplicar, né, da exposição e vulnerabilidade, quer dizer, talvez nem tanto Salvador, por exemplo, talvez nem tanto uma exposição não tão forte assim, porque não tem uma história de chuva, de alagamento, desse negócio todo em Salvador, de deslizamentos todos. A gente aqui não ouvia. Porque é aquele tipo de coisa. Como não era um tema que entrava em discussão, então não se discutia muito sobre isso. Né? Salvador, Recife, são duas cidades no Nordeste que sofrem muito com o movimento de massa. O Rio de Janeiro... Então exposição e vulnerabilidade, acabou, desculpa. O Rio de Janeiro tem alguns verões, né? A região sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós temos a que a gente chama de ZACA, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Durante o verão, se pronuncia, eu tenho registro 2006, se me recordo, eu tenho coberturas chovendo continuamente no estado do Rio de Janeiro, 15 dias. Essas ZACAs provocam 15 dias de chuvas moderadas, tá certo? Ou de um dia para o outro chove novamente, enfim, passa 15 dias, às vezes 10 dias, são ZACAs bem pronunciadas, e nós passamos o verão aqui com chuva. Você olhar, se não me engano, 2006, tivemos isso, e desastres de menores proporções, às vezes grandes, enfim. Isso é recorrente no estado do Rio de Janeiro. Isso é outro evento que é muito parecido com o que está acontecendo no momento em Salvador. Então, esse tipo, as chuvas, eles detonam, eles são gatilhos para iniciar processos perigosos, né, que vão terminar virando um desastre, os movimentos de massa e alagamentos e inundações, o que a gente mais ouve falar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para outros desastres que ocorrem no Brasil, um até que é corriqueiro, mas como não se discute, como sempre não se discute no Brasil as nossas crises, né, que, por exemplo, a seca. No Nordeste, seca é um desastre natural. Ele ocorre quase que anualmente e algumas vezes ocorre anos seguidos, né, no Nordeste. Provavelmente você sabe, né, que o norte do Rio Grande do Sul é uma área no Brasil que sofre com seca. Seca, anualmente. Aqui o Rio de Janeiro, aquela região de São José de Ubá,
eu tenho fotos da década de 80 de animais mortos e você olhava assim, parece o Nordeste brasileiro. São José de Ubá, no Rio de Janeiro. Outros desastres que também podem acontecer aqui. Solapamento não, um rebaixamento da terra. Né? Agora me falhou o nome. Né? Você tem alguns lugares, norte do Rio Grande do Sul, sul do Paraná, por lá ser uma área com muitas cavernas. Né? Uhum. Então você tem o solapamento da terra, né? As construções, as estradas serem engolidas pela terra. E que a gente não fala, mas morrem dezenas de pessoas no Brasil por causa dele, são os raios. Raio é um desastre natural. Como a gente tem tido notícias de pessoas morrendo, atingidas por raio, houve-se mais recentemente, a gente começou a ouvir falar mais disso, mais cuidado. Isso me faz aí até voltar para uma questão, a gente tem aqui uma solicitação de esclarecimento, porque a gente falou que o Brasil tem problema, mas que isso não aparece. O que falta no Brasil? Qual é o maior problema do Brasil em relação a esses desastres naturais? Bom, eu posso falar que planejamento, política existe. Falta a implementação. É comum, todas as vezes que acontece um acidente catastrófico, por exemplo, como a da região serrana, que impactou aí com 2 cidades fortemente, como ele falou, em torno de 1.300 mortes, o governo sai com algumas ações, sai com alguns editais que provoca a academia e sai com algumas ações. Lá no Instituto de Geociência, o qual venho hoje coordenando junto com o professor Ismar, nós temos um projeto chamado Sandra, né? Sandra quer dizer Sistema de Análise de Desastres e Riscos Ambientais, onde 3 departamentos estão pensando em aprimorar técnicas, seja da área geológica, na geografia e na meteorologia, para prevenir esses desastres. Ou seja, colocar nossos alunos, pensar e tal, e fazer com que isso seja algo contínuo de reflexão dentro da academia. Isso é interessante. Isso são ações, a gente criou um grupo e recentemente um curso de extensão para a sociedade. Vamos ter um primeiro ano deste curso ano que vem. 2016 a gente pensa ter o primeiro ano desse curso sobre desastre, que certamente vai ter envolvimento do pessoal da UERJ, estão convidados a participar, porque é um curso multidisciplinar e o desastre é uma matéria multidisciplinar. Então, essas são as ações que eu estou envolvido e que a academia na UFRJ, de certa forma, está envolvida. Evidentemente que precisamos de outras coisas que possam, outros instrumentos, né, podemos dizer assim, para tentar minimizar os impactos dos acidentes. Bom, tem um outro ponto importante. Nós, devido a isso, foi criado recentemente, eu acho que o Francisco pode falar também, o CEMADEM, que é o Centro Nacional, né, vamos dizer assim, monitoramento de desastre. Onde está em São José dos Campos, não, em Cachoeira Paulista, onde lá envolve equipe multidisciplinar que tenta atender as necessidades de todos os estados e municípios do país, né? Pelo que vocês colocam, e é uma coisa também que a gente sente, né, como população, o Brasil, ele tem boas leis, ele tem boas iniciativas, ele tem bons projetos, ele planeja, mas na hora de fazer acontecer, a coisa pega, né? Parece que não se consegue um bom resultado final. Você estava falando aí da questão das catástrofes que a gente tem
da possibilidade a gente conhece como o Brasil funciona, né? Quer dizer, não são novidades as chuvas em Salvador, as chuvas em Santa Catarina, a seca, né, que já é diversificada aí no Brasil, mas de repente só se começou aí a falar e se mexer um pouco mais em termos de seca quando ela começou a atingir São Paulo. E ela já vinha acontecendo há não sei quantos anos no Nordeste do país, né? Que medidas efetivamente precisam ser feitas? A gente está vendo, nós estamos aí esbarrando numa questão de falta de água. Não é um problema só do Brasil, mas aqui também é um lugar onde a gente tem água em abundância. Nós vamos deixar chegar às vias de fato para fazer o quê? Como é que a gente move esse país aí para prevenir? Vamos lá, Celeste. Eu sou um cara otimista, tá? Mas quando se fala de governo, eu sou um cara extremamente pessimista. Tá? Os governos, eles não vão tomar atitudes nenhuma se não tiver motivo que de alguma forma o governo se beneficie. Seja esse atual, seja o anterior, os próximos que venham para frente. Então não tem jeito, a população ela tem que estar consciente do que está acontecendo. Então, a iniciativa do Gutenberg e do IGEL da UFRJ é muito importante. É criar na população a percepção do risco. Saber o risco que a própria população saber o risco que ela está exposta. Em 2011, a gente chama o mega desastre da região serrana, que atingiu Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, eu passei mais de 30 dias após o desastre. Cheguei um dia, eu estava no campo quando aconteceu, eu saí do interior do Rio, só consegui chegar no outro dia. Cheguei lá no primeiro dia pós-chuva e fiquei mais de 30 dias lá, interruptamente, atendendo a população. Uma coisa que eu notei, você tinha um exemplo, você tinha uma área que tinha acontecido um escorregamento de um lado da casa, tinha acontecido um escorregamento do outro lado da casa, só sobrou a casa no meio. Aí você pergunta assim para a pessoa, vem cá, isso aqui é uma área de risco, perigo? É perigo, imagina, morre um monte de gente aqui e tudo mais. E aí isso para tentar convencer a pessoa, eu abordava dessa forma. Né? Então, você está numa área de risco. Não, a minha casa, você vê que eu não estou numa área de risco, que caiu de um lado, caiu do outro, só não caiu minha casa é protegida. Quer dizer, ela sabe a qual risco, a qual perigo ela está exposta, mas ela não acredita naquilo. Entendeu? Então, se a gente conseguir conscientizar a população dos riscos e dos perigos que elas estão expostas, a gente cria um vetor de pressão sobre os governos para poder tentar gerar alguma coisa. Se isso fosse 100% verdade, a gente não tinha esse problema da saúde, vários outros problemas. Mas é mais um ponto para a gente pressionar os governos. Mas, sem dúvida, eu já aprendi aqui no Cabeça, que o governo dá aquilo que o povo pede, né? Aquilo que o povo pressiona. É meio que essa relação. Há que haver uma pressão, porque a gente mesmo, né, de repente, quer construir a casa lá no topo daquela montanha, onde você tem uma vista legal, etc. Não importa se ali pode ser construído ou não, se tem a infraestrutura adequada ou não. De repente, você dá o jeitinho de ter a licença e o órgão ambiental até dá a licença, não sei como dá, e a casa vai ser construída. Quando cai, aí a gente reclama, né? Mas esse processo de conscientização Celeste, eu gostaria de agora discutir com uma visão mais ampla quais são os fatores que provocam eventos desse tipo, inclusive possível de desertificação da nossa região sudeste. Perfeito. Seria interessante, porque veja bem, as coisas estão conectadas. Perfeito. Isso tem a ver com aquilo que vem sendo discutido pela sociedade hoje, com mais afinco, que seriam as mudanças climáticas. Entender isso é interessante. Gutenberg, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, porque eu já preciso ir para mais um intervalo, e eu volto exatamente dentro dessa questão. O que causa o que provoca, né? Vamos falar do Brasil e um pouquinho do mundo. Isso mesmo, Tá ótimo. isso mesmo. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu quero